Hoje eu vou apresentar sobre o projeto SDR Whitebox. Esse projeto ele é executado dentro da frente de atração e criação de startups do XG Mobile. Em primeiro lugar, é importante definirmos o significado de SDR, ou Software Defined Radio, em português, rádio definido por software. Todo sistema de rádio ele é composto por uma série de algoritmos que, na transmissão, transforma a mensagem a ser transmitida numa forma de onda do sinal de RF, e o contrário, ele, a partir de um sinal recebido, recupera a mensagem que foi transmitida da outra ponta. E nesse processo existe uma série de algoritmos a serem executados, de tal forma que, num sistema rádio definido por software, todos esses algoritmos são implementados via software. Então aqui nessa imagem a gente tem um computador representando a parte do sistema que executa esses algoritmos via software e uma plataforma SDR, que é a parte que faz essa ponte entre bits em banda base para um sinal de RF a nível de canal e o contrário, de RF para bits. A motivação para a implementação desse projeto é que toda vez que uma empresa vai implementar um sistema de radiocomunicação sem fio, a etapa de maior custo e que consome o maior tempo é o desenvolvimento do hardware desse rádio. Então é um processo caro, demorado, e o SDR vem para solucionar esse problema. Se a empresa partir de uma plataforma SDR existente, ela corta todo esse tempo de desenvolvimento e já começa o projeto diretamente no desenvolvimento dos algoritmos. Existem diversas plataformas SDR no mercado. Porém, existe um problema que é o seguinte: nenhuma dessas plataformas possui as características que nós desejamos. Por exemplo, um sistema que tenha cara de produto, digamos assim. Ou seja, ele tem que estar apto a operar em condições outdoor, né, e não simplesmente uma caixa que foi feita para operar em cima da bancada dentro de um laboratório. Nós também precisamos que ela seja de código aberto, porque isso fomenta a criação de novos produtos, de novas startups, né, e que seja um produto totalmente integrado. Ou seja, numa única caixa, eu tenho a plataforma de processamento, eu tenho o transceptor e tudo com cara de produto. Então o objetivo desse projeto é justamente desenvolver uma plataforma de hardware SDR com todas essas características. Pois bem, então esse projeto tem 3 pilares, né? O primeiro é a integração completa, ou seja, tudo que o sistema precisa está dentro de uma única caixa. O Single Board Computer, que é onde existe o processamento dos algoritmos, o front-end digital, o transceptor de RF e o front-end de RF dentro de uma mecânica outdoor. O segundo pilar é que nós detectamos uma lacuna no mercado. Nenhuma plataforma SDR oferece tais características. E o terceiro pilar é a questão da inovação aberta. Ou seja, uma vez concluído esse projeto, nós vamos abrir o código-fonte de hardware e qualquer startup vai estar apta a desenvolver um novo produto. Então, principais características, como eu disse, código aberto, mecânica para operação outdoor, né? Ou seja, uma mecânica capaz de tomar sol, chuva, poeira e resistir às intempéries do clima. Vai ser um produto homologável na Anatel, né? Ele vai ser alimentado por um único cabo Ethernet, a característica Power over Ethernet, documentação em inglês. E com relação à parte de royalties, né, a nossa ideia é oferecer uma licença de uso sem custo se a aplicação for não comercial, por exemplo, uma aplicação de pesquisa, e fazer a cobrança de royalties se for uma aplicação comercial. E o interessante de um sistema de rádio definido por software é que a funcionalidade do rádio depende do software que está gravado na plataforma. Então, apenas trocando o software, aquela plataforma de rádio pode se tornar uma estação rádio base 4G LTE, uma estação rádio base ou um terminal móvel TV White Spaces, uma estação rádio base 5G, um transmissor de TV 3.0, pode ser um sensor espectral,
um rádio ponto a ponto ou até mesmo um jammer. Em termos de especificações técnicas, como eu disse, a alimentação via Ethernet, a potência de saída de 27 a 30 dBm por antena. Ele vai ser um sistema com duas antenas, ou seja, 2 transmissores e 2 receptores. Estamos previstos implementar um sistema com largura de faixa máxima até 20 MHz. A temperatura ambiente, conforme previsto na homologação da Anatel, para qualquer rádio outdoor, é que ele esteja apto a operar de 0 graus até mais 55 graus Celsius, temperatura ambiente. E nós vamos operar na banda de UHF, né, com diferentes front-ends de RF dependendo da aplicação. Então, se ele fosse tornar um rádio 5G, ele vai operar na banda N71, e se for um rádio TV White Spaces, ele também tem a sua banda de operação na faixa de UHF. E como eu disse, uma mecânica outdoor IP65 sem ventilação forçada, ou seja, não existem partes moventes, não existe ventoinha. Isso é muito importante para que ele se torne um produto. Com relação aos resultados já alcançados no projeto, nós temos aqui nesse slide as duas placas que compõem o projeto e a mecânica, como a gente pode ver nesse vídeo. Então, a mecânica outdoor IP65, que não possui arrefecimento de calor com ventoinha, ou seja, um projeto sem ventoinha. E nós temos aqui as duas placas. A primeira é o Single Board Computer, uma placa integrada, então é um computador com características industriais, onde ele abriga o processador genérico x86, de baixo consumo, e a segunda placa, que é um projeto nosso, é o que nós chamamos de TRX, porque ali está toda a circuitaria de transmissão e recepção do SDR White Box. Também, em termos de resultados alcançados, nós temos aqui nessa figura um diagrama em blocos do sistema como um todo. Essa é uma das partes mais desafiadoras e mais complexas do projeto, porque os sinais de transmissão e recepção são de alta vazão e eles têm que ser transmitidos do transmissor para a FPGA do TRX via interface PCI Express. Então ali na placa da TRX nós temos a FPGA com essa interface PCI Express, nós temos o transceptor, né, que emprega diversos outros blocos, como interpolação, decimação. Nós temos o front-end de RF, né, onde ficam ali questões de amplificadores, híbridas, chaves, duplexers, etc., até que o sinal vá para a antena. E ainda em termos de diagrama em blocos, né, nós temos aqui na esquerda o diagrama em blocos da parte de hardware da FPGA. Então nós temos ali a FPGA fazendo a ponte do processador genérico com o transceptor e outros circuitos também necessários. Por exemplo, ali questão de GPS que é necessário para fazer a sincronização de múltiplos transmissores, por exemplo. E do lado direito nós temos um diagrama em blocos da pilha de protocolos. Porque além dessa implementação de hardware, existe todo um software para permitir essa comunicação de forma eficiente, né, a não sobrecarregar o processador, para que a transmissão dos sinais, a parte real e imaginária dos sinais, seja transmitida de forma eficaz. Aqui nesse slide nós temos um vídeo da demonstração do SDR White Box em funcionamento. Então, na tela do PC, todo o software configurando a forma de onda a ser gerado, né? Então, ali foi tocada, digamos assim, essa forma de onda em loop. E do lado direito a gente tem um analisador de espectro mostrando aquela forma de onda sendo gerada no domínio da frequência. Em termos de resultados esperados, nós temos alguns itens ali, por exemplo, 5 unidades do protótipo, que vai atingir maturidade tecnológica de nível TRL6, ou seja, um protótipo validado em ambiente relevante. Em termos de propriedade intelectual, vamos ter 2 registros de software. Para o código-fonte, como eu já mencionei, será um código de fonte aberto, disponível para qualquer um fazer o download no GitHub, por exemplo, a respeito do código-fonte, ou seja, qualquer empresa vai poder reproduzir esse hardware. E por fim, um relatório técnico em inglês, porque nós prevemos que no futuro
muitos projetos sejam adotados e não somente no Brasil, em todo o mundo. Bom, em termos de cronograma e próximos passos, esse é um projeto de 2 anos de duração, que foi iniciado em maio de 2025. Então, hoje nós estamos no 13º mês do projeto e estamos exatamente no processo de desenvolvimento do protótipo. Então, nos próximos meses, nós vamos receber esse protótipo, montar, testar, validar, né, identificar eventuais bugs. E a partir desses bugs de hardware, nós temos ali a chance de corrigi-los na segunda versão, né? Então, próximos passos. A fabricação daquela placa TRX-V1, não está aqui no slide, mas também a fabricação da mecânica, né? E no parte de software também, compatibilizar o sistema com o GNU Radio, que por sua vez é necessário para que o projeto TV White Spaces, que é um outro projeto do XT Mobile, possa rodar sobre essa nova plataforma. E naturalmente nós vamos validar o projeto como um todo de 2 formas. Primeiro, rodando a pilha 3GPP 5G, ou seja, esse hardware vai se tornar uma plataforma de estação rádio base 5G, e também a partir do projeto proprietário TV White Spaces. É isso e muito obrigado.